Bom dia. Neemias 10. Livro de Neemias, capítulo 10. Então seguiu-se a assinatura de um documento de aliança, acordo, e eis a relação dos que assinaram. Neemias, o governador e líder principal, filho de Acalias, e os demais sacerdotes, Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mensulam, Abias, Miame, Maazias, Bilgai, Semaias. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Enadad, Cadmiel e seus companheiros Sebanias, Odias, Quelita, Pelaias, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Dos líderes do povo, Paros, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Udias, Assum, Bessai, Arife, Anatoth, Nebai, Magbias, Mensulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jazua, Pelatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Aloes, Pileias, Sobec, Reum, Assabna, Maceias, Aias, Anã, Hanã, Maluque, Arim e Baná, e todos os demais membros da comunidade, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes dos portões, os cantores, os servos do templo, e todos que se separaram dos povos de outras terras para dedicar a obediência da Torá, da lei de Deus, suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob pena de maldição e debaixo de todos os compromissos inerentes a juramento, a seguir obedientemente a Torá, a lei dada por meio de Moisés, a serviço de Deus, bem como respeitar de coração a todos os mandamentos, juízos e orientações de Deus, o nosso Senhor Deus. Eles assinaram então o acordo, fizeram uma aliança com Deus, depois que nós vimos aquela oração, aquele pedido, eles reuniram, foi feito um documento, então todos aqueles, os líderes ali de Judá, ali no templo, todos eles encabeçando por Neemias, assinaram um documento se comprometendo a viver de acordo com a palavra de Deus, a obedecer à lei de Deus e fazer com que todos ali também, Judá, também fizesse a mesma coisa. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam, tampouco aceitar que as filhas deles se casem com nossos filhos. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxerem mercadoria, provisões ou cereais para vender no sábado, ou em dia de festa, não compraremos dele nesses dias santificados para nós. A cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e perdoaremos todas as dívidas. Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para a preparação dos pães consagrados, isto é, os pães que ficavam sobre a mesa no santuário,
para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, sacrifícios totalmente queimados, para a oferta do sábado, das festas de lua nova, das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pelo suprimento de lenha ao templo do nosso Deus, na época determinada para queimar sobre o altar de Deus, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na Torá, na lei. Da mesma forma, assumimos o dever de trazer anualmente ao templo de Deus os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera, de acordo com o que também está registrado na Torá, lei. Traremos o primeiro dos nossos filhos, a primeira cria do nosso rebanho, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem dedicados ao serviço religioso. Traremos ainda para o sacerdote, para o depósito do templo do nosso Deus, a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar acompanhando os levitas quando estes receberem os dízimos. E os levitas, de igual maneira, devem trazer todos os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, ao depósito do templo. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer oferta de cereal, de vinho, de azeite, para o depósito onde se guarda os utensílios, para o santuário, e onde o sacerdote ministra, e onde os vigias da porta e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que haveremos jamais de tratar a casa do nosso Deus de maneira desleixada. Então eles assumem esse compromisso de viver de acordo com a palavra de Deus, praticar os mandamentos do Senhor, inclusive também em relação ao templo. Eles prometem, por exemplo, segundo a lei, segundo o mandamento daquela época, dia de sábado não poderiam comprar, nem fazer nada, era um dia de descanso. Então eles prometeram, quando as pessoas, os comerciantes vinham de outros países para vender alguma coisa para eles não compraram absolutamente nada. Não somente no sábado, como também nos dias de festa, nas festas fixas, que são várias as festas que os judeus comemoravam e ainda comemoram. Então, assim decidiram. Decidiram também sempre estar trazendo as ofertas para a manutenção do templo, para que o templo permanecesse aberto. Além de comprometer a trazer os dízimos do Senhor para o serviço do templo, né? E quem recolhia os dízimos eram os levitas, e acompanhado de um sacerdote. E eles se prontificaram a agir desta maneira, fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Eles fizeram acordo, assinaram essa aliança. E assinaram também a aliança de não casar as suas filhas com os povos estrangeiros, nem permitir que os seus filhos casassem com as mulheres estrangeiras. Aí você olhando assim de uma maneira, fala, isso é discriminação. Não, não é. Nós vimos várias histórias, exemplo, mas nós temos Salomão. Porque quando nós misturamos com pessoas de outra cultura, ou pessoas que adoram outros deuses, pessoas com idolatria, acabam se contaminando, acabam se afastando do Senhor, envolvendo com o que não deve. Então, isso é uma questão de segurança que o Senhor, então, proibia e ainda proíbe. Então, quando nós vemos hoje pessoas que se dizem evangélicas, casam com pessoas espíritas ou de outra religião qualquer, nós vimos que com pouco tempo esta pessoa se afasta da presença do Senhor, vai para o mundo, vai fazer o que não deve, e aí nós sabemos o final. Neemias capítulo 11. Os príncipes
líderes dos israelitas, decidiram morar em Jerusalém, mas o restante do povo fez um sorteio para que de 10 pessoas, uma viesse também residir em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam permanecer em suas próprias cidades. O povo rogou bênção sobre todos os homens que se apresentaram voluntariamente para habitar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, obreiros do templo e os descendentes do servo de Salomão moravam na cidade, cada um em sua propriedade. Portanto, esses são os chefes da província que fixaram em Jerusalém e na cidade de Judá. Além deles vieram também pessoas de Judá e de Benjamim, todos para residir em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, chegaram Ataias, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amárias. Amárias era filho de Cefatias e neto de Maalaleu, descendente de Pérez. Maacéias, filho de Baruque, neto de Coossé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Adaias, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens notáveis. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Messulão, neto de Joiede, bisneto de Pedaias, que era filho de Colaias, neto de Maacéia, bisneto de Tiel, tetraneto de Jesaias. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o chefe da cidade, o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Assenu, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaias, filho de Joiaribe e Jaquim, Seraias, filho de Uquias, neto de Messulão, bisneto de Zadok, que era filho de Meraiote, neto de Aitube, superintendente da casa de Deus. E seus companheiros, que faziam todo o trabalho do templo, totalizavam 822 homens. Adaias, filho de Jeroão, neto de Pedaia, bisneto de Ianze, que era filho de Zacarias, neto de Passu, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azario, neto de Assai, bisneto de Lemote, tetraneto de Imer. E os seus companheiros, que eram também valorosos, totalizavam 128 homens. Dentre os levitas, Semaias, filho de Assub, neto de Aricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni. Sabetai e Josabel, 2 dos líderes dos levitas, encarregados do serviço externo da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf. O ministro de adoração e louvor, que convocava o povo e dava início aos hinos, cânticos, ações de graça e as orações baquebuias. O segundo entre os seus companheiros é Abda, filho de Salmua, neto de Galau, bisneto de Geduntum. Todos os levitas reunidos na santa cidade foram 284 homens. Os guardas do templo, Acube, Talmon e os homens de seus clãs, que vigiavam os portões, totalizavam 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, estabeleceu-se em toda a cidade de Judá, cada um na sua própria herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa estavam encarregados deles. O chefe e o oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matania, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que era superintendente do ministério de música e louvor da casa de Deus. Entretanto, eles estavam sujeitos às ordens e normas da parte do rei, a respeito das atividades religiosas que realizavam todos os dias. Petaias, filho de Mesael, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil, em atendimento às demandas do povo. E algumas pessoas da população de Judá foram morar em Kiriat Arba, as suas aldeias ao redor, em Dibon, e seus povoados em Jecabzil e seus povoados.
em Jesua, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclaque, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá e em Zarmude, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus campos, e em Azeca e suas aldeias. Deste modo se estabeleceram desde Berseba até o vale do Rinom. Os descendentes dos filhos de Benjamim foram viver em Geba, Micamás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, Nob, Ananias, Asnor, Ramai, Gitaim, Adid, Jeboim, Nebalate, Lod, Oni, no Vale dos Artesões, alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá e foram convocados para fixar residência junto ao povo de Benjamim. Que está fazendo divisão do povo de Israel para onde eles foram morar, né? Ali em Judá. Alguns foram convocados para morar em Jerusalém, exatamente para estar ministrando, tomando conta, trabalhando no templo do Senhor. Fora isso, estavam naquelas cidades ali cercâneas, ali próximo ali. Então, simplesmente falando cada povo, cada família, em qual região se estabeleceram, ficaram morando depois do retorno, então, do cativeiro. Este, pois, são sacerdotes, levitas, que retornaram com Jorobabel, filho de Selatiel, e com Jesua, Serai, Jeremias, Esdra, Amarias, Maluque, Atua, Sebanias, Reum, Meerote, Ido, Gineton, que é Neemias, capítulo 12. Atua, Sebania, Reum, Meraiote, Ido, Gineton, Abias, Miame, Maadias, Bilga, Semaia, Joiaribe, Jedaia, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos na época de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebe, Judá e também Matanias. O mesmo com seus companheiros foram convocados para dirigir os cânticos, louvores e ações de graça. Baquebu, Exune e seus colegas, levitas, formavam o coro que entoava as respostas aos cânticos. Jesua foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Eliasibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jonas, que foi o pai de Jadua. E na época de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraias, Meraias, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdra, Messulão, da família de Amaria, Joanã, da família de Maluqui, Jonas, da família de Secanias, José, da família de Meremote, Elcai, da família de Ido, Zacarias, da família de Geneton, Messulão, da família de Abias, Icre, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaia, Jonas, e da família de Joiaribe, Matenai, da família de Jedai, Azuzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Jedaias, Natanael. No tempo de Eliasibe, o chefe das famílias, dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua foram registrados durante o governo do rei Dário, o persa. O chefe das famílias da linhagem de Levi, até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binuí e Cadmiel. O coral foi dividido em dois conjuntos. Um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebúquias, Obadias, Messulão, Tamum e Acube eram guarda dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Estes homens valorosos serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, na época do governador Neemias, e de Esdras, sacerdote e escriba. Estão falando do sacerdote, quem administrava o templo do Senhor, quem era o responsável pelo louvor, quem era o responsável pela guarda, os porteiros e tudo mais, cada família. Por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam vivendo para Jerusalém, a fim de participar alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declamações de ações de graça,
ao som de símbolo, alaúdes, harpas e lira. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Jugai, dos campos de Geba e Asmavete, porquanto os cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes, os levitas, se purificaram cerimonialmente e em seguida santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro e constituí 2 grandes corais para entoar graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita sobre o muro em direção à porta do lixo. Osaias e a metade dos líderes de Judá o seguiram. Azaria, Esdra, Messulão, Judá, Benjamim, Semaia e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, também Zacarias, filho de Jonas, filho de Semaias, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacu, filho de Asaf, e seus irmãos Semaias, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá, Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homens de Deus, e Esdra, o mestre escriba, ia diante deles. À entrada do portão da fonte subiram diretamente a escada da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, e acima da casa de Davi, até o portão das águas leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam subindo o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a parte mais larga do muro. E continuaram passando por sobre o portão de Efraim, da porta de Ezana, isso é a porta velha, a porta do Peixe, a torre de Ananeu e a torre do Sem, indo até o portão das ovelhas, junto ao portão da guarda, paramos. Assim os 2 coros dos que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam. E o sacerdote Eliaquim, Massé, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias e Anania com as trombetas. Além de Maasé, Semaias, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os corais cantaram sob a direção de Jesraia. E naquele dia feliz como estavam, ofereceram grande sacrifício, pois Deus os encheram de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e o som da satisfação e do louvor de Jerusalém podia ser ouvido desde muito longe. Então, ou seja, na inauguração ali do templo, né, a entrega dos muros, então chamaram os cantores, né, e dividiram a maior parte em 2 grupos e ficaram ali em cima do muro, que afinal, como eu sempre falo, os muros eram muros largos. Tinha cidade que tinha os muros tão largos da cidade que podiam passar tranquilamente ali, digamos assim, uma carroça, um carro de boi. Então subiu todo mundo para cima do muro, os cantores, e ficaram cantando, louvando, ações de graça, né? Glorificando o nome do Senhor. E o povo todo se alegraram. Diz que a distância podia se ouvir o louvor. Mas tudo, percebemos que é tudo com organização. Parte foi para o lado direito, parte foi para a esquerda. Quem eram os líderes, cada um, a função de cada um que estava fazendo. Eu sempre digo que as coisas do Senhor, a obra do Senhor tem que ser feita com ordem e decência. Tem que ter o louvor, mas tem que ter ordem, tem que ter a mensagem com ordem, testemunhos com ordem, tudo, absolutamente tudo for feito na casa do Senhor tem que ser com ordem e decência. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras do tesouro, a fim de poderem receber as ofertas de cereais e os primeiros frutos e os dízimos dos campos em volta da cidade. Deveriam recolher as porções designadas pela Torá, pela lei, para os sacerdotes e levitas, pois Judá expressava sua grande satisfação ao ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço. Então organizaram para tudo, até quem recebia os dízimos, mesmo nas cidades próximas
a Jerusalém, que não estava em Jerusalém, por exemplo, que eles iam receber os dízimos, os levitas iam, e nessa missão iam os sacerdotes também, e recebia. Porque eu sempre falo sobre a questão do dízimo, a função do dízimo é a manutenção do templo, é para que o templo permaneça aberto, é para o sustento, né, a sustentabilidade daqueles pessoas que dedicam 24 horas a viver no templo, viver a palavra de Deus, praticar, ensinar. Não existe comércio no templo, eu tenho falado sobre isso. É dever, é mandamento, é obrigação nossa, como Jesus reafirma lá em Mateus 23, nós devolvemos os dízimos, que é as primícias do Senhor, nós temos que devolver a Deus, nós temos que entregar para o Senhor, nós temos que entregar para o nosso sacerdote, para o nosso líder espiritual, para que mantenha-se a casa, mantenha a obra, e ele também possa se manter, porque se ele dedica o tempo integral à obra de Deus, é necessário que ele se mantenha a sua família. Ele não pode estar vendendo, comercializando nada, assim como não pode ter outro trabalho, mas ele tem que estar à disposição da obra de Deus, ele tem que estar à disposição das ovelhas do Senhor. Então essa função de dízimo hoje nós usamos não somente para manter o templo, a sustentabilidade do seu líder, do pastor, aqueles que vivem pela obra, mas também para socorrer aqueles irmãos, aquelas ovelhas que necessitam, aquelas pessoas que precisam e que não têm condições de se manter. Então é a função da igreja, é a função do templo, socorrer as ovelhas, pessoas que precisam. É oferta também da mesma maneira. Oferta é você trazer a sua oferta de gratidão, de agradecimento ao Senhor, é você estar alegre com o Senhor. Então você está trazendo a sua oferta para ajudar na obra do Senhor, para a divulgação do Evangelho, para a manutenção, enfim, é uma maneira de você expressar a sua gratidão. Não existe, a questão não tem que ofertar para Deus me dar isso, para aquilo. Quando você pensa dessa maneira, como tem tempo, o líder que assim ensina, está pecando, está errando, e esse tipo de situação não pode, porque é contrário à palavra de Deus. Nós não podemos tentar negociar com Deus. Olha, eu estou dando isso para receber isto, porque é errado. A oferta é você realmente, como o próprio nome diz, é ofertar. Eu quero ofertar, eu não quero negociar, eu quero dar. Eu estou dando, estou doando, estou ofertando aqui para o templo, porque para a manutenção dessa obra, desse ministério, dessa igreja. Já dízimo é mandamento. Oferta não, oferta você e devolve aquilo que Deus tocar no seu coração. O valor é você e Deus. Não existe um valor predeterminado. O dízimo, como o próprio nome diz, é a 10ª parte de tudo aquilo que nos vem às mãos. Obedecendo os preceitos do seu Deus e dos da purificação, como também fizeram os cantores, os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi, seu filho Salomão, havia determinado. Porquanto muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor e adoração e a expressão de graça a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuiu com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para a guarda dos portões. Também separava a parte pertencente aos outros levitas, e este separava a porção destinada aos descendentes de Arão. Então a preocupação era saber que tinha que manter aqueles que vieram para Jerusalém para dedicar-se à obra de Deus. Eram os cantores, os levitas, os porteiros. Eles não tinham uma outra atividade, eles não tinham uma outra função, eles não podiam dedicar à plantação qualquer coisa, porque era tempo integral ali no templo. Então o povo trazia as ofertas, trazia exatamente para ajudar na sobrevivência, para a manutenção deles. E assim foi determinado pelo Senhor. Nós também devemos levar em consideração que a nossa função
devolver o dízimo do Senhor, é a nossa função quando Deus nos toca ofertar na casa do Senhor. Não oferta esperando qualquer retribuição, pensando qualquer coisa, mas simplesmente nós queremos ofertar, nós queremos darmos ao Senhor o muito, devolver o muito que Ele tem nos dado, para manter então a obra, o ministério andando. Nós concluímos a leitura do livro de Neemias, do capítulo 12. Querendo Deus, sendo a vontade dele, amanhã nós vamos concluir o livro de Neemias, que só tem mais um capítulo, né, que é o 13, ele se encerra no capítulo 13. Amanhã nós encerramos então este livro e começaremos então o livro de Esther, que até eu citei sobre ele. Então todas as dúvidas, qualquer coisa que nós não entendemos, não compreendemos, buscamos a resposta aqui. Por isso eu sempre digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.